Joana, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, o que nós vamos fazer hoje? Vamos começar a nossa apostila 3, tá? Ou seja, nós finalizamos a apostila 2, já fizemos a nossa avaliação, né? Finalizamos também o paradidático e vamos dar andamento, né, aos nossos conteúdos. Então, daremos início à apostila 3, com a unidade 1, que vai falar sobre entrevista. Então, peguem aí a apostila para vocês poderem fazer as anotações que tiverem que fazer, tá? Ou quem preferir também pode pegar o marca-texto. Ah, professora, eu prefiro anotar no caderno, porque depois eu consigo estudar melhor. Não tem problema, né? Se você assim prefere, então ao invés da apostila também pode ser o caderno, tá bom? Eu vou sair um pouquinho aqui, que é para eu poder conseguir ler direitinho os slides, tá? Então, vamos começar. Vamos conhecer, né? Na verdade, aprimorar o nosso conceito sobre entrevista, porque conhecer vocês já conhecem, né? Todos vocês já têm uma noção do que é uma entrevista, né? Nós temos entrevistas passadas em televisão, passadas em rádios, né? Temos aí alguns sites na internet. Então, assim, a entrevista ela é um meio que hoje em dia, né, continua muito atenuante no dia a dia, tá bom? Então, vamos lá. Aqui fala assim: uma entrevista é um texto jornalístico, originalmente oral, composto de uma sequência de perguntas e respostas, que envolve pelo menos 2 interlocutores, um entrevistador e um entrevistado. Então, deixa eu pegar a caneta aqui para podermos destacar isso, né? Ó, então, o que é um texto? O nosso gênero textual entrevista, né? É um texto, né, jornalístico. Por quê? Porque ele é uma sequência de perguntas e respostas, né? No caso da entrevista, alguém pergunta e alguém responde, né? Então, eu tenho aí, no mínimo, 2 pessoas, né? Que a gente fala que são 2 interlocutores. O entrevistador, que é aquela pessoa que vai fazer a pergunta, e o entrevistado, que é a pessoa que vai responder essas perguntas, tá? Então, isso aqui é bom vocês destacarem aí, anotarem no caderno de vocês, que entrevista é um texto jornalístico, porque é composto, né, de perguntas e respostas, que nós envolve 2 pessoas no mínimo, né, 2 interlocutores, que é o entrevistador, aquele que faz a pergunta, e o entrevistado, que é aquele que responde. Perfeito? Continuando. Pode ser transmitida oralmente em rádios, programas de TV e na internet. Também pode ser divulgada na forma escrita e publicada em diferentes veículos de comunicação, como jornais, seja ele impresso ou digital, revistas também impressas e digitais, sites da internet, entre outros. Então, o que é bom vocês saberem, né? Que nós temos 2 formas de entrevista, como eu já tinha dito aqui no início. A oral, que é aquela que a gente vai ouvir, na verdade, né? Que nós vamos ter aqueles interlocutores em algum lugar somente na oralidade, né? A pessoa vai perguntar e a outra vai responder, que isso é muito transmitido, né? Na TV, no rádio. E aí a gente tem esse meio de oralidade. E aquela entrevista que pode ser divulgada de forma escrita, né? Ou seja, alguém entrevistou, aquilo foi redigido em algum meio de comunicação, que pode ser um jornal, pode ser uma revista, né? Hoje em dia temos muito na internet, né? Em sites da internet. Então, na forma escrita, você tem aquele texto, que é o que a gente vai ver, é o que a gente vai trabalhar diretamente na nossa apostila. São as entrevistas escritas, né? Porque aqui a gente não tem como ouvir a entrevista. Aí, continuando. Na entrevista escrita, há um parágrafo introdutório, por meio do qual geralmente são apresentados os dados biográficos do entrevistado e o resumo do assunto abordado e informações, como o local, data e duração da entrevista. Então, esse é o iniciozinho, né, do texto, para mostrar de quem trata, né? Porque eu não posso sair fazendo pergunta e resposta sem ali dizer de quem é a entrevista, né?
ok? Vamos agora às características da entrevista. Temos aqui, ó, características da entrevista. Então, se vocês anotem aí também, seja na apostila, seja no caderno. Ó, textos informativos ou opinativos, presença do entrevistador e do entrevistado, isso não pode faltar, né? A pessoa entrevista sem um ou sem outro, não pode. Uma linguagem dialógica oral, né? Que é aquela linguagem mesmo da fala, que marca as nossas oralidades, a marca do discurso direto e da subjetividade, e mescla a linguagem formal e informal. Isso quer dizer, quando ele fala que ele mescla as duas linguagens, né? Que assim, eu posso até ter, né, uma entrevista com uma linguagem super formal, mas como trata-se, de repente, de uma entrevista oral, né? Possivelmente haverá ali algo da oralidade, que a gente fala, a marca da oralidade. Muitas pessoas falam, por exemplo, vou dar um exemplo clássico, né? Que aparece em muitos, seja ele na oralidade, seja ele na escrita, que é o pra, né? Muitas pessoas, aqui, ó, vou até botar aqui do ladinho, ó, aqui, ó, muitos não falam para, e sim pra. E aí se tornou uma marca de oralidade esse pra, né? Então, temos aí uma marca mesmo, uma linguagem que dificilmente escapa, né? Por mais que a pessoa seja querendo, né, falar formalmente, escrever formalmente, acaba passando esse pra aí sem perceber. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Mas existem outros. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de entrevista. Então, vamos lembrar, nós estamos tratando de uma entrevista de escrita, tá? Até porque a gente não consegue aqui trabalhar essa entrevista oral, vamos dizer assim, né? Então, tudo que a gente vai ver, até na própria apostila, vem a entrevista escrita, ok? Então, lembrando, né, que vai ter que ter um entrevistado, um entrevistador, né? No primeiro parágrafo ele demarca, né? Vamos colocar assim, todo o conceito da entrevista, com quem vai ser feita a entrevista, o assunto, tá? Porque a gente precisa ter um norte. Não necessariamente eu vou pegar e vou jogar ali sem mostrar, né, para o leitor todas as informações precisas, ok? Então, vamos a esse primeiro exemplo. Tá assim, exemplos de entrevista. Vamos, esse é o exemplo 1, tá? Ele fala, segue abaixo a entrevista escrita e em vídeo. Nesse caso, eu não coloquei o vídeo para vocês, tá? Eu coloquei só a escrita, porque o vídeo era um pouquinho longo. E aí, o que ia acontecer? Íamos ficar o tempo todo no vídeo. Então, eu trouxe só a escrita. Vou marcar aqui para vocês, tá? Entre o jornalista Júlio Lerner e a escritora brasileira Clarice Lispector. Então, é uma entrevista que trata, né, do jornalista que fez as perguntas, que é o Júlio, e quem respondeu as perguntas, que foi entrevistada, é a escritora Clarice Lispector. Vinculada no programa Panorama, na TV Cultura, dia 1 de fevereiro de 1977, ano da morte da escritora. Então, aqui passa, né, onde foi o programa, ele está dizendo ali, né? É chamado de Panorama, foi na TV Cultura, e foi na data do dia 1º de fevereiro de 77. Okay? E um adendo aí, que foi o mesmo ano que a Clarice morreu. Perfeito? Então, vamos à entrevista. Lá. Trecho da entrevista escrita. Clarice Lispector. De onde veio esse Lispector? É a pergunta feita pelo Júlio, né? Aí ela responde, a Clarice. É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando e perdendo algumas sílabas, e foi formando outra coisa que parece lis, o peito, em latim. É um nome que, quando escrevi meu primeiro livro, Sergio Milete, eu era completamente desconhecida. É claro, diz assim, essa escritora de nome desagradável, certamente um pseudônimo. Não era meu nome mesmo. É pseudônimo, só para quem não conhece o significado, né? Quando a gente coloca um nome, esses artistas têm muitos, né? Os cantores, por exemplo.
a gente bota outro nome no lugar do nome mesmo da pessoa. Isso é um pseudônimo. No caso, algumas pessoas, por Lispector, né, sendo um sobrenome bem diferente, poderiam achar que o Lispector é um pseudônimo, mas na verdade não é o sobrenome da Clarice. Você chegou a conhecer o Sérgio Millet pessoalmente? Aí ela responde, nunca, porque eu publiquei o meu livro e fui embora do Brasil, porque eu me casei com um diplomata brasileiro, de modo que não conheci as pessoas que escreveram sobre mim. A próxima pergunta. Clarice, seu pai fazia o que profissionalmente? Aí ela responde, representações de firmas, coisas assim. Quando ele, na verdade, dava, era para coisas do espírito. Próxima pergunta. Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa? Eu soube ultimamente, para minha enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, a Elisa Lispector, que escreve romances. E tenho uma outra irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos. Então, essa é a pergunta fatídica aí da entrevista, né? Porque a Clarice, ela é uma escritora. Então, o entrevistador, ele quer saber, né, se alguém da família, se essa origem da escrita veio da família. E aí ela diz que, na verdade, a mãe escrevia, mas não era publicado, porque ela tem duas irmãs. Uma escreve romances e a outra livros técnicos. Então, ela, né, diz que é uma família de escritores. Aí tem outra pergunta. Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu? Não, eu soube há poucos meses. Soube através de uma tia. Sabe que sua mãe fazia um diário e escrevia poesias? Eu fiquei boba. Próxima pergunta. Nas raras entrevistas que você tem concedido surge quase que necessariamente a pergunta de como você começou a escrever e quando. Antes de 7 anos eu já fabulava, já inventava histórias, por exemplo. Inventei uma história que não acabava nunca. Quando comecei a ler, comecei a escrever também pequenas histórias. Boa pergunta, né? É claro, por ela ser uma escritora, todo mundo que faz a entrevista com ela quer saber de como, né, veio essa vontade de escrever, de quando surgiu. Aí ela fala aí que começou lá nos 7 anos. A próxima pergunta. Quando a jovem, praticamente adolescente, Clarice Lispector, descobre que realmente é a literatura aquele campo de criação humana que mais a atrai, a jovem Clarice tem algum objetivo específico ou apenas escrever, sem determinar um tipo de público. Então, aí ele faz uma pergunta, né? Aí ela responde que, na verdade, o objetivo dela não tem um objetivo específico, não é um motivo, e sim, ela quer escrever, então ela apenas escreve. Aí a outra pergunta, você poderia nos dar uma ideia do que era a produção da adolescente Clarice Lispector? Aí ela diz, caótica, intensa, inteiramente fora da realidade da vida. Isso quando ela era adolescente, né? A forma como ela escrevia. Aí ele continua, desse período, você se lembra do nome de alguma produção? Bem, escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro. Eu escrevia para revistas, contos, jornais. Eu ia com uma timidez enorme, mas uma timidez ousada. Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Chegava lá nas revistas e dizia, eu tenho um conto, você não quer publicar? Aí me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Aí eu disse, de ninguém, é meu. Aí ele disse, você traduziu? Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar. Era assim, era meu trabalho. Então as pessoas, né, quando ela chegava com as publicações dela, né, com as coisas que ela escrevia, as pessoas achavam que ela tinha copiado, né, e não que era dela, que não era real. Aí ela dá um exemplo aqui desse Raimundo Magalhães, né, que olhou, aí olhou o pedaço, perguntou se copiou, perguntou se traduziu, e aí ela disse que não. Então era assim que ela publicava os trabalhos dela. Até porque, né, as coisas antigamente eram muito mais difíceis que hoje. Hoje alguma pessoa escreve, joga na internet e cai na rede, né, assim vocês falam, né? No caso dela aí, né, 1970, 1960 e pouco, não era assim. Nem internet tinha. Então realmente era mais difícil. Você publicava onde? Ah, não me lembro, jornais, revistas. Ela continua.
Clarice, a partir de qual momento você efetivamente decidiu assumir a carreira de escritora? Eu nunca assumi. Por quê? Eu sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar sendo amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo de escrever, ou então com o outro. Em relação ao outro, agora eu faço questão de não ser uma profissional para manter minha liberdade. Então, aqui, né, ela está só fazendo essa explicação da carreira, né? Então, ela diz que ela não é profissional. Até porque o profissional tem obrigação, né? Nós, professores, por exemplo, temos a obrigação de ensinar, de dar aula, fazer com que nossos alunos aprendam, né? É o nosso objetivo. Então, dificilmente você vai pegar um professor que não vai ensinar, né? Que não vai fazer com que o aluno dele aprenda. Então, nesse caso dela, ela não usa esse fator de escrever como uma obrigação, né? Continuando. Aqui, na verdade, continuando, acabamos um pedaço da entrevista, né? Ele está só mostrando a ideia da entrevista. Então, deixa eu ler para vocês. Nas entrevistas publicadas em meios impressos, por exemplo, é possível perceber a utilização de muitos sinais de pontuação, como travessão, aspas, reticência, interrogação, parênteses. Em alguns casos, até detalhando aspectos do entrevistado, como emoção, lágrima, risos. Então, isso aí, né, é mostrar para quem está lendo, acompanhar esse ponto, né, para poder entrar na entrevista, entender a entrevista ali na leitura. A entrevista é um diálogo entre uma ou mais pessoas, onde o entrevistador faz as perguntas e o entrevistado, né, na verdade, responde. Ficou faltando ali. E o entrevistado responde. Então, é basicamente a ideia da entrevista. Então, como eu falei para vocês que existem, eu trouxe exemplos, né? Então, nós vimos aí o primeiro exemplo, que nem veio todo, né? Veio um pedaço da entrevista da Clarice Lispector. Eu agora vou mostrar para vocês uma outra entrevista que tem a mesma característica, né? Até porque é o mesmo gênero, mas agora com um outro entrevistado, porque aí a gente vai trabalhando e vocês vão percebendo, né? Como se faz uma entrevista. Então, eu tenho aqui, ó, exemplo de entrevista, que é o outro exemplo, é o exemplo 2. Eu nem coloquei aqui, então eu vou colocar agora. Nós fizemos o exemplo 1, que foi com a Clarice Lispector, e agora a gente vai para o exemplo 2, né, que aí mostra aqui, ó, analisa um trecho da entrevista do cantor baiano Gilberto Gil. Então, esse entrevistado, essa entrevista 2 é do Gilberto Gil, e o jornalista que está fazendo a entrevista é o Uraniano Mota, que foi no ano de 2007, quer dizer, um pouco mais recente do que o da Clarice, né? É um pouco mais aí da realidade de vocês. Provavelmente alguns aqui não conhecem a Clarice Lispector, aí fica um pouco mais difícil, né? Mas vocês vão ouvir muito dela assim que vocês chegarem no ensino médio, que falta pouco, né? Ano que vem vocês finalizam aí, né? O 9º ano. E aí vocês vão ouvir bastante falar da Clarice Lispector. Já o Gilberto Gil, vocês já conhecem, né? Cantor famoso. E aí fica mais fácil de entender a entrevista. Então, vamos lá, vamos partir para a entrevista. Então, como disse para vocês, o primeiro parágrafo, né, um parágrafo introdutório para poder conhecer a entrevista. Então, tá ali, ó, Uraniano Mota, que é o jornalista. Em 1969, você e Caetano foram expulsos do Brasil pela ditadura militar. Como é que você vê hoje? Quando deu a volta por cima? Primeiro com sua música, depois politicamente. Por que é um ministro do governo? Que lembrança de dar um golpe de 1964? Lembrando, né, que foi uma entrevista de 2007, nós estamos em 2021, tá? Então, quando ele fala no ministro do governo, era lá em 2007. Aí ele responde: das lembranças que a gente tem normais do passado, com as boas e más lembranças do passado, com a recordação dos bons momentos e dos maus momentos, do que os bons momentos fizeram de mal à minha vida, do que os maus momentos fizeram de bem à minha vida. Aí ele ri. Não, tá vendo? Esse, entre parênteses, ele rindo, que eu falei ali anteriormente, né? São expressões que a gente vai acompanhando aí na entrevista. Tudo isso. Aí ele faz um gesto amplo, circular com os braços. Aí o Uriano continua. Esse UM, né, é a abreviação ali do nosso jornalista, Uraniano Mota. Depois, quando saiu do Brasil, você compôs aquele abraço? Aí ele responde: foi, eu fiz já aqui no Brasil ainda saindo. Na semana que eu estava indo embora, eu gravei.
Nas vésperas de eu ir embora, eu gravei. Aí o jornalista, uraniano. Alô, alô, Realiane. Paulo Santos, de quem a gente nunca pode dizer que era um amor de pessoa. Ele chegou uma vez no Pasquim. Não, até que um amor de pessoa a gente pode dizer. A gente pode dizer que talvez ele não fosse uma pessoa do amor. Aí ele ri. Que ele era amável em tudo, mas renitente com esse exercício irrestrito da amoralidade. Ele tinha coisas das quais ele não queria mesmo gostar. E não queria que aquelas coisas fossem aceitáveis, que eram para ele inaceitáveis. Está vendo ali a marca da oralidade que eu dei exemplo para vocês? O para ele. Esse para é uma marca de oralidade. Então, eu deixo aqui para vocês uma atividade do nosso gênero entrevista. Olha ali. Então, não adianta, né, a gente ficar só nos exemplos, até porque entrevistam, né, a parte da característica, parte da estrutura, ele não vai mudar, ele não vai sofrer alterações, ele vai seguir um padrão. Nós já vimos em 2 entrevistas ali, né? Da Clarice Lispector e do Gilberto Gil. Então, que seguiu ali um padrão bem bonitinho, até por sinal, da entrevista. E o que acontece? Eu preciso praticar para a gente poder ir vendo essas marcas, né, dessas características, dessa estrutura nos outros gêneros. Então, temos alguns exercícios na apostila. Lá, vamos começar. Então, deixei aqui para vocês, nas páginas 9 até 15, vai ser uma interpretação em cima de uma entrevista que tem lá. Vocês vão ver, vão ler a entrevista, vão perceber tudo que eu expliquei aqui para vocês, que nós vimos nessas 2 entrevistas, da Clarice e do Gilberto, e vão perceber na entrevista que está lá. E vão responder as questões, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou corrigir essas páginas daí, da 9 a 15, ok? Então, vocês vão fazer, respondem na apostila, bonitinho, não vão copiar a resposta, né? Vocês vão fazer, vocês precisam praticar para gabaritar a nossa próxima provinha. Calma, professora, acabamos de fazer de português de redação, mas, né, temos que lembrar que a gente ainda tem mais avaliações pela frente, né? Vamos começar a fazer as avaliações do 3º trimestre. O 2º trimestre ainda não acabou, mas está prestes a isso. Nós vamos daqui a pouco fazer o simulado, e depois do simulado, fechamos um outro ciclo. Então, temos que garantir aí, né, o conteúdo, fazer os exercícios de fixação para poder gabaritar, não é isso? Então, pessoal, vamos praticar. Acabando a aula, já peguem aí a apostila, já comecem a praticar para não esquecer, porque eu vou voltar corrigindo essas questões já na próxima aula, ok? Ó, um beijo, não demore para corrigir, tá bom? Tchauzinho!